Eu vou chamar, então, os palestrantes, o Barbosa, o Milton, o Danilo e o Sérgio, por favor, para a gente responder as perguntas. Por favor. Moacir Lacerda, da PL Informática. É uma pergunta para o Barbosa. Nesse estudo que você fez, você já relacionou alguma estatística desses acidentes aqui, por exemplo, numa cidade como São Paulo? Porque existem muitas empresas, né, que trabalham com combustível, ou com um elemento explosivo da atmosfera classificada, né? Você já conhece dados da cidade de São Paulo, pelo menos, ou de algum outro lugar, em termos de acidente provocado por perfurações e pontos quentes? Não. O que eu tenho feito, eu tenho usado o LinkedIn como um histórico disso, né? Fica lá registrado. E aí é uma das atribuições, ou o que a gente quer promover com a PAR, no primeiro momento, ter um espaço e também juntar esforços para conseguir ser um ponto de referência para juntar essas informações, compilar isso e manter isso à disposição do mercado, à disposição de vocês. Então, nesse primeiro momento, eu tenho feito a coleta disso, né? Mas falta ainda essa etapa aí de compilar essa informação e apresentar isso para vocês. Vai ser uma atividade da PAR, da gente poder colocar isso lá nas nossas mídias sociais, no nosso site lá, para deixar à disposição de vocês no futuro. Uma complementaçãozinha, uma coisinha. Uma coisinha. Uma coisa que acontece muito em tanques, principalmente tanques de etanol. Isso, o fabricante do tanque, ele tem uma preocupação mais com o produto, mas não tem essa preocupação maior com o próprio tanque. E aí, muitos tanques, quase todo ano, tanques de combustível, principalmente etanol, explodem e pegam fogo devido a essas perfurações ou ponto quente. Bom dia. A pergunta é para Barbosa. Meu nome é Pablo, da LPM. E na sua apresentação tem sobre a temperatura, na elevação de temperatura dos condutores. Foi levado em consideração o formato físico dos condutores? O meu contexto a minha base, né, foi exclusivamente a ISM 205 e a 5419. Há um texto no anexo que trata desse assunto, mencionando a questão do efeito pelicular, né, que poderia influenciar, né, no comportamento dessa elevação de temperatura. Porém, essa influência, ela segundo o texto, tá, é baixa. Levando a crer que o formato, né, não teria um impacto significativo nesse contexto. Aí, a seção independente da forma. Cláudio? Oi, Danilo. Sei lá se é uma pergunta ou um comentário, mas sobre aquela questão que é super instigante, sobre se a morte por raio no trabalho é acidente de trabalho, né? Agora eu comecei a pensar nisso sem parar. E na minha opinião de leigo, porque nessa área do direito, por exemplo, minha esposa fez direito, então quando a gente discute alguma coisa, eu fico assim, sempre surpreso como eu não tenho a menor noção, sabe? Eles dão cada volta. Além de perder, ela ainda te prende, né? Então, mas na minha opinião, na minha visão, aqui do ponto de vista de engenheiro e um cidadão comum, que não é um advogado,
O meu entendimento é o seguinte: se a pessoa morre por um acidente no trabalho, em que as condições de trabalho sujeitaram ele a um risco elevado, por exemplo, que nem eu falo, né? Não toque nos equipamentos elétricos, mas o patrão obriga o cara a mexer numa máquina onde existe esse risco, sem ter feito nenhuma proteção específica para proteger o cara sobre aquilo, e obriga ele a continuar trabalhando durante a tempestade. Ou, por exemplo, você não sai da sua casa embaixo de tempestade para ir na padaria, você espera um pouco, mas se o funcionário é obrigado a sair de um prédio e ir até um outro prédio num pátio aberto, obrigatoriamente, então é, é, é complicado mesmo, mas tem que pensar nisso daí, sabe, considerar essas coisas. Ou seja, se no trabalho ele foi submetido ao risco, que ele não se submeteria por si só, eu acho que é um acidente de trabalho. Ou podemos mudar um pouco, acidente no trabalho, mas causado pelo trabalho, né? Sim. Acho que é um comentário, né? Boa. Ok. Eu vou aproveitar a pergunta do colega, tentar dar alguma colaboração, atuo na área do direito também. E nós temos diversas legislações que obrigam, por exemplo, seguir as normas da ABNT, inclusive a NR10, que é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Então, antes de mais nada, nós teríamos que avaliar em que situação ocorreu esse acidente e se todas as normas que deveriam ser seguidas, que poderiam implicar nesse acidente, na causa, realmente foram seguidas, se as providências foram tomadas pelo empregador, para não haver uma coautoria, para não haver ele não ter dado uma causa também. Então, mesmo que seja por força maior, né, ou por casos fortuitos, mesmo assim, aí vai depender da defesa, de quem está defendendo a parte do empresário e quem está do outro lado, pelo requerente, pelo o funcionário, pelo empregado, de fazer essas devidas considerações. Tá? Se eu tivesse pelo funcionário, eu iria primeiro ver se a empresa tomou todas as medidas de precaução, se ela fez a lição de casa dela. Se fez, tudo bem. Aí podemos falar em casos fortuitos, em força maior. Caso contrário, já vamos para uma indenização e até pode envolver o penal. O novo Código Civil, que não é tão novo, é de janeiro de 2002, ele tem um artigo que depois, quem tiver tempo, pode olhar melhor, que é o 951, para casos de morte. E ele traz para o engenheiro, por exemplo, ou responsável pela manutenção de equipamentos, para-raios, assim por diante, e pode ser a vítima, o empregado pode ter sido vítima da omissão, ou negligência, ou imprudência, ou imperícia de algum engenheiro, alguém da manutenção, que não fez o dever de casa. E aí, quem vai indenizar com patrimônio próprio vai ser o engenheiro. Aí nós temos uma terceira figura. Não temos somente agora o empregador e o empregado. Nós temos uma segurança jurídica, é uma inovação no nosso Código Civil, que era de 1916, desculpa, e em 2002 ele mudou isso. Foi quando começou, por exemplo, o síndico profissional, quando várias empresas, tipo o Grupo Pão de Açúcar, os donos foram para o Conselho Fiscal e colocaram administradores. Então, hoje o profissional responde isoladamente. Então, o empresário, a empresa, pode depois entrar com ação de regresso e já colocar o responsável técnico. Tá? Então, seriam essas considerações. Espero ter colaborado e ajudado. Ok. Próximo. Também uma auxílio da EPL, é uma contribuição também a essa questão, né, que é instigante mesmo. Uns 10 anos mais ou menos, eu trabalhava na universidade ainda, na UFMS, e ela fez um levantamento sobre a questão de periculosidade dos profissionais que trabalhavam, né, que é um item que tem que ser considerado nessa questão do risco para acréscimo de salário, se a própria universidade tomar algumas medidas protetivas, né?
E eu me deparei com uma situação que eles falaram, eu coloquei, eu de madrugada eu saio para o laboratório para ligar equipamento numa tempestade, pode cair um raio e me matar. Aí eles perguntaram, por quantas horas dura isso aí? A tempestade dura 1 hora, não, o risco tem que ser mais de 6 horas. Então eu não tinha periculosidade, porque a atividade não me submetia a um risco de mais de 6 horas, né? Por exemplo, o pessoal da biologia que trabalhava com répteis, com cobras, né? Então eles tinham isso aí porque eles trabalhavam diretamente com cobras durante um período muito grande. Então essa questão tá ligada também a isso, ao nível de periculosidade. Eu não sei como é que está isso agora, legalmente, né? Porque essa legislação pode ter mudado, mas essa foi a minha experiência mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu ainda era professor lá na UFMS. Eu digo que nós, casados, estamos expostos a um risco muito maior do que o pessoal com raios, né? Próxima pergunta. Bom dia, meu nome é Nicolas, da Termotécnica Para-Raios. Parabenizar a todos pelas apresentações e a minha pergunta vai para o mestre Sérgio. Sérgio, a gente viu na tua apresentação que as seguradoras alemãs têm trabalhado essa questão de surtos e também acidentes. Isso tem sido trabalhado no Brasil, tanto no aspecto residencial quanto industrial, pelas seguradoras? Então, tá ouvindo? Eu desconheço. O Carlos falou para mim agora que já houve uma iniciativa nesse sentido, mas ela não prosperou. Então, eu desconheço. Só para aproveitar a sua pergunta, Cristina, na Alemanha isso é tão sério que existe uma norma própria das seguradoras, só para não gerar nenhum tipo de problema, que não é que exista na Alemanha uma norma das seguradoras em conflito com a norma VDE. É uma aplicação mais rigorosa da VDE. Então, de tal forma que isso é seguro. Se você segue a norma das seguradoras na Alemanha, o seu prêmio de seguro, o que você paga pelo seguro é mais baixo. Mas no Brasil, uma iniciativa como essa não existe. Passou muito rápido, pelo tempo, quando você faz um seguro, uma série de coisas são perguntadas. Por exemplo, você vai pagar um seguro mais caro do que o meu para o carro, porque a sua faixa de idade representa que você é um perigo, o seu risco de sofrer um acidente com o carro é maior do que o meu. Várias coisas com relação a se você tem alarme em casa. Não existe nenhum item nas seguradoras que, se você tiver um dispositivo de proteção contra surtos, o que você paga do seguro, isso não existe no Brasil, né? E deveria existir. Eu posso até dar uma contribuição nesse sentido. Mais ou menos entre 92 e 96, eu, o Cotrim e o Wilton iniciamos um processo de certificação de instalações elétricas no Brasil. E a nossa segunda iniciativa foi seguradora. E fomos conversar com eles porque pensamos, bom, a pessoa vai investir num processo de certificação e depois tem o retorno desse investimento no prêmio do seguro. Nada mais justo e fechar essa parte financeira. E as seguradoras disseram, não, isso para nós é irrelevante. Então, corroborando aí o que o Sérgio disse. É um dado, como eu disse, entre 92 e 96, que nós fizemos essa pesquisa. Tá? Mais perguntas? Bom dia, Christian, da CIA Engenharia. Dá a chance até pro Jobson aí defender o DPS pra gente, porque tô saindo aqui decepcionado, né? Mas, enfim. Qual que você aprontou, Cláudio? Ô Jobson, relacionado ao DPS, quando a descarga realmente vem por surto da rede, creio que vocês já fizeram algum experimento com isso. Queria que você desse um pouco mais a importância do DPS, eliminando aquele retorno que vem pelo BEP. Isso ocorre com a descarga na rede elétrica? Retorno que vem pelo BEP, ele é originário de corrente impulsiva, né? Eventualmente de corrente de acoplamento, mas função de talvez descargas próximas à estrutura
O mais comum nas linhas de energia de sinal, quando há acoplamento, é relacionado realmente a raios externos, né? Raios longe da estrutura, próximos às linhas, ou vamos imaginar aí que longe e perto são conceitos relativos, né? Depende de intensidade de raio, essas coisas todas. Mas, sem dúvida nenhuma, quando você coloca os protetores na entrada da instalação, e aqui a gente está brincando, né, com o Cláudio e tal, somos amigos, temos essa liberdade, mas é óbvio que o que ele mostrou ontem é um dos fatores, e o que a gente vem falando e vem apregoando na aplicação dos DPS é um conceito mais amplo, é um conceito, por exemplo, como esse que você solicitou um esclarecimento, relacionado a, por exemplo, a minimização. Cuidado com esses termos, né? Acabar com, evitar, né? Proteger totalmente. Esses termos eles são muito fortes para qualquer coisa relacionada com descarga atmosférica, né? Então, o DPS, nesse caso, um DPS atenuador de tensão, que a grande maioria já ouviu falar também como supressor de surto, né? Ele é um equipamento, um componente, melhor dizendo, que vai sim atenuar a tensão induzida por um raio que não bateu diretamente na estrutura ou na linha que adentra essa estrutura, conduzindo parcialmente esse surto para a Terra. E aí, eventualmente, se a equipotencialização tivesse sido feita corretamente, passando pelo beta. Tá? Próxima pergunta. Eu vou fazer uma, eu não gosto de ver ninguém na mesa que não responda nenhuma das perguntas, então eu vou fazer um comentário e uma pergunta para o Miltinho, que também serve para o Barbosa. Bom, para fazer jus ao meu apelido de Hélio Spoiler, né, nesse congresso aqui do ICLP, que vai ser na África do Sul, a gente mandou um trabalho, eu, Jobson, Barbosa e o professor Ziles, a respeito de um questionário para sentir qual que é o conhecimento das pessoas em geral. Acho que muitos de vocês devem ter recebido esse questionário sobre a questão dos mitos, do que as pessoas conhecem sobre as descargas atmosféricas. Então, a gente fez, assim, conseguimos mais de 800 respostas, né, por volta de 800 respostas. A gente vai levar o resultado disso lá no ICLP, se for aprovado, ainda não recebi a resposta lá, mas, de qualquer forma, a gente vai apresentar num futuro seminário aqui, caso não apresente lá. Então, dentro disso tudo, eu queria perguntar para o Miltinho, assim, você falou de mitos e dos raios, assim, da onde você pegou esses dados e como é que você enxerga, né, como é que a população em geral tem se comportado em relação a esses mitos das descargas atmosféricas? Eu peguei de várias fontes, né, do INPE. Alô? Do INPE foi uma das fontes que peguei bastante lá, tá? Mas fiz bastante leitura de fontes, por exemplo, de sites americanos, né, que tratam sobre esse assunto, tá? E de outros países também. Bom, eu vi que esses 4 itens aqui que coloquei são os mais comuns, né? E acho que hoje ainda, talvez, o do espelho seja o mais... o pessoal toma mais cuidado, né? E acho que o espelho atrai raio, que aí é perigoso, né? Mas, bom, tem relação também com a parte de segurança, acho que celular. Hoje, de certa forma, né, as pessoas utilizam o celular ligado, carregando, né? Isso é um problema e às vezes pode acontecer de cair uma descarga próxima, né, induzir, ou até direto mesmo, por combustão. E aí a pessoa ia falecer, né?
E aí pode falar que foi o espelho que estava próximo, por exemplo, né? Então, isso daí acho que ainda acontece, né? Mas é um mito porque, como a gente viu, foi porque existiam espelhos muito grandes na época colonial, e aí a moldura, né, normalmente era de metálica. Foi isso daí que poderia vir a causar algum problema, né, de uma pessoa falecer por ser um ponto de referência, talvez, de uma descarga acontecendo naquele ponto. E o reflexo que o espelho causa, né, você leva um susto, né? A gente mesmo leva um susto, porque é um raio próximo, a gente leva um grande susto. Então, é isso. Não sei se o Barbosa quer comentar alguma coisa sobre a pesquisa. Assim, a pesquisa a gente fez no primeiro momento para comparar com outra, né? Mas o resultado, a gente viu que há divergências e há convergências, né? Então, a questão cultural influencia na percepção da população acerca desses mitos, né? A questão também de formação, de educação, né? Influencia nos mitos. É interessante que aqui no Brasil, os dados que a gente observou dessa pesquisa, que o nível de educação ele pode influenciar positivamente ou negativamente. E aí precisaria de um estudo mais aprofundado para chegar a essa conclusão, mas em algumas situações as pessoas mais instruídas com um grau de escolaridade maior têm um conceito errado sobre o comportamento da descarga atmosférica. Em outros casos, ele se sobressai em relação a que tem uma escolaridade melhor e entende melhor o fenômeno. Mas é interessante a gente continuar com esse trabalho, né, e de repente até desdobrar as questões em outras para a gente entender melhor o comportamento da população, do leigo, né, frente às descargas atmosféricas, e é mais uma fonte aí para a gente poder alimentar as nossas mídias lá, o site da PAR no futuro. Eu gostaria de fazer uma sugestão, principalmente para esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo com relação à pesquisa, né? E eu vou fazer a sugestão aqui exatamente porque nós estamos vendo, se não fizer agora, acaba esquecendo, né? Inclusive para o Danilo, né? Além desse nosso trabalho, esses trabalhos de levantamento que o Danilo está fazendo, o Carlos, né? O próprio Sérgio começou a mexer aí nos números e tal. Eu acho que seria interessante a gente trabalhar de alguma forma visando quais seriam as implicações de efeitos secundários de raio, sabe? Por exemplo, um raio num local onde gere pânico e o pânico leve à morte, né? Desembestou uma galera num Lollapalooza da vida, né? A tal da astrofobia, né? Aquele medo desenfreado do raio, né? Para quem não conhece o termo, já fica aí mais uma no celular aí, né? Então, bateu um raio num determinado ponto e causou pânico, e esse pânico leva ao acidente, né? Bateu o raio num determinado local e esse mau funcionamento causado no local levou a um determinado acidente, né? Então, eu acho que isso é interessante. Essa questão é bastante interessante, Jobson, e nesse sentido, às vezes até o mecanismo que a Bracopel tem utilizado, e também o Barbosa, que é utilizar o Google Alert, se não me engano, é por aí, né, Barbosa? Às vezes, infelizmente, ainda mais eficiente do que o DataSUS.
O Walter, que é o autor do trabalho também, que a gente desenvolveu com o Edson, com o Hélio Sueta, o professor Edio, ele já está trabalhando na separação desses dados. Eles não são muito completos, mas é a causa secundária. Então, por exemplo, no caso do choque elétrico, o indivíduo foi submetido a um choque e depois caiu e se feriu, e morreu pela queda, mas o que provocou foi o choque, o que provocou a morte foi a queda, mas o que provocou a queda foi o choque. O banco de dados ainda não é bem completo no que se refere ao DataSUS, porque muitas vezes na declaração de óbito isso não está bem claro, né? E às vezes as reportagens às vezes trazem informações a mais. Talvez um mescle aí, que eu acho que me parece, eu não tenho tanta firmeza para acertar, é o que o INPE faz, né? O INPE, além do DataSUS, tem utilizado outras fontes, né? Não conseguimos acessar ainda o banco de dados todos do INPE nesse sentido. Isso faz um trabalho de divulgação bastante interessante, mas é mais difícil fazer isso, mas acho que é o caminho, né? Se fosse fácil, eu não tinha proposto, tudo certo. Fácil, todo mundo faz. Vamos lá. Bom dia, Alexandre. Minha pergunta é para o Jobson e eu tenho uma pergunta também para o César, desculpa. O Jobson, ontem falou-se muito a questão da corrente de impulso, 50% é escoada pelo sistema de descida e uma parte dessa corrente volta para o sistema elétrico, né? Através do condutor que vai para o BEP, correto? Eu gostaria de saber se a instalação de hastes ao longo desse condutor auxilia na dispersão dessa corrente, diminuindo, consequentemente, o impacto disso lá no sistema elétrico, né? Essa é a minha pergunta para você. E a minha pergunta para o César é em relação aos números que você apresentou. Eu reparei que a maioria deles, se não todos, são referentes a Estados Unidos e Alemanha. Se você pesquisou e por que não trouxe números brasileiros aqui para a gente poder entender melhor o nosso cenário, né? Vamos pela ordem da pergunta, então. O caso de aplicação de haste ou não haste, eu vou estender um pouco a sua pergunta. Eu diria o seguinte: quanto mais eficiente o eletrodo de aterramento, né, e a eficiência aí não está relacionada única e exclusivamente a material do eletrodo, né, ou a tipologia do eletrodo, mas sim e principalmente a topologia do eletrodo, então a forma como ele é disposto no solo, né, e principalmente a resistividade desse solo. Então esse eletrodo ele vai dispersar a corrente mais fácil no solo. Como a corrente elétrica, ela é preguiçosa, ela vai procurar caminhos mais fáceis de dispersão, né? E, consequentemente, você terá diferentes proporções. Quando a gente fala 50% vai para o solo, 50% volta para a instalação, seria aí o pior caso, talvez, uma proporção que a gente se apoia para um dimensionamento simplório da proteção, levando em conta os piores casos. Tá? Essa variação se dá exatamente por conta da melhoria das condições de dispersão da corrente no solo. Quer dizer, mas não tem nada a ver com põe o haste, não põe o haste, quer dizer, haste ou não haste é uma questão de estudo, né? Na realidade, você tem que enxergar o eletrodo de aterramento. Ok? Determinadas condições, a haste pode até piorar a tua situação. Tá? Está ouvindo? É assim, sua pergunta, né? A sua pergunta, ela parece simples, mas ela é um pouco difícil. Pelo seguinte, o maior sucesso que a gente tem não com a proteção contra a descarga da atmosfera, na proteção contra assunto, indiscutivelmente, é a Sabesp, a empresa de saneamento do Estado de São Paulo. Ele é o exemplo mais bem sucedido de redução do problema. Porque em 2000, a Sabesp investiu muito em automação.
e ela existia o CADA, que era um grupo de diretrizes da automação, e os funcionários da Sabesp identificaram que a queima de equipamentos comprometia o resultado que eles esperavam obter com a automação. E aí o que aconteceu? Eles investiram muito em criar procedimentos internos, também normas internas da Sabesp. O Jobson participou desse processo, o Sidney participou desse processo. Só que, culturalmente, a gente não tem o hábito no Brasil de registrar as coisas em número. Esse trabalho que o Danilo está fazendo, que o Barbosa está fazendo e tudo, isso não é a nossa cultura aqui no Brasil. A gente parte para resolver o problema tecnicamente, a gente parte para encontrar esse problema, solucionar o problema, mas a gente não se preocupa muito em apresentar a justificativa econômica por que a gente faz isso. Então, respondendo a sua pergunta agora de forma bem objetiva, por quê? Porque no Brasil, esses dados só existem do setor elétrico, aí existe. Eu não apresentei porque já existe, eu quis apresentar alguma coisa de fora, aí foi uma questão discricionária minha, eu decidi assim. Mas números no Brasil, como aqueles ali, só existem no setor elétrico. Aí existem custos de interrupção, prejuízos causados por interrupção, indenizações. Aí do setor elétrico, está lá o professor ali também, ele sabe que muito do que se faz no Brasil nessa área é financiado pelas empresas de distribuição e pelas empresas de transmissão e distribuição. Foi o que o professor Morales falou ontem. A gente aqui, e humildemente, o Hélio sabe disso, porque ele precisou de patrocínio para fazer isso, a gente não vai a campo fazer isso, a gente precisa ser demandado, precisa alguém pagar para a gente, entendeu? E as empresas, como o Paulo falou aqui, ele foi na seguradora, a seguradora não se interessou. Você está entendendo? Aí por várias razões. Então, por que eu não... Porque lá fora, esses números são muito disponibilizados. Tá? Só rapidamente, aqui, só um minutinho. Existe uma coisa interessante que eu acho que vale a gente colocar aqui, que é uma experiência minha que eu tenho trabalhando com os alemães. Lá fora, isso aqui, explicar, que nem o Cláudio falou, explicar, isso não existe lá fora. Na Alemanha, assim, por que é feito isso? Porque a norma falou. Eu cansei de apanhar dos meus empregadores da Alemanha, por que faz isso? Não, porque a norma falou. Então, lá fora, a cultura é um pouquinho diferente. Se tem um número que justifique alguma coisa, que apronta para uma necessidade, apontada a necessidade, vamos criar a norma, um procedimento para que isso seja colocado em prática. Colocou em prática, a gente vai seguir. Então, a gente pensa aqui assim, aqui no Brasil, por exemplo, rapidamente que eu ia pensar aqui. Por exemplo, a gente discute hoje, mesmo num evento com tanta gente qualificada aqui, a gente discute redução de resistência de 10 ohms, interligar a malha de aterramento, coisas que ninguém lá fora discute, mas a gente aqui no Brasil ainda tem que discutir. Entendeu? Então, por quê? Porque é uma questão cultural. A nossa cultura é diferente da cultura dos Estados Unidos e da Alemanha. Hélio, nós temos 3 minutos. É S mais uma ou S? Vai lá, Cláudio. Eu vou até levantar aqui, porque eu estou achando que... Não, vai ser rápido. Se vocês me dão licença, eu estou achando que está ocorrendo um mal-entendido aqui sobre a questão do DPS. É a seguinte. O cara levantou e tirou a máscara, velho. Agora. A câmera foca nele ali. Não, eu me senti na obrigação de ter causado um mal-entendido aqui. Olha, o DPS é super importante. Se é ruim com ele naquelas situações que eu apresentei, sem ele é muito pior, entendeu? O que eu quero dizer é simples, olha, o DPS, como um dos meios de se fazer equipotencialização, é fundamental, você tem que fazer. Só que o que ocorre é o seguinte, no caso de raios, a equipotencialização só existe para valer mesmo no local onde ela é feita, né? Vários metros de distância, considerando induções, você tem altas tensões. Então, se, por exemplo, você põe o DPS lá no quadro de entrada de uma edificação qualquer, o fio chega aqui no micro-ondas da sua cozinha, você pode pôr até DPS na entrada do micro-ondas, mas ele só vai prover equipotencialização e garantir a isolação das coisas e não queima de equipamentos ali onde ele está, entre os condutores onde ele está ligado. O problema que eu apresentei envolve 2 condutores onde a gente não põe DPS, que é a massa metálica de um equipamento e o piso, certo? Então,
é ali que falta, não tem como, né? Mas se você tiver, por exemplo, uma malha metálica, o DPS lá onde ele está, tudo isso vai ajudando, mas fica bem claro, porque estou com medo que alguém saia daqui e fale, olha, não vou nem mais gastar dinheiro com DPS, né? Entendeu? E foi o Cláudio que falou. E foi o Cláudio que falou. Isso é pior. Vamos deixar bem claro isso. Isso aí. Era isso que eu queria fazer um disclaimer aqui também.